Olá, seja bem-vinda ao nosso momento de espiritualidade, momento de reflexão da palavra de Deus, aqui com o Evangelho do dia. Isso significa o Evangelho diário, então eu te peço a você para vir aqui, deixar esses minutinhos aqui. Eu prometo que não vou estender, são apenas menos aí de 15 minutinhos para você refletir comigo a palavra de Deus. Então toma lá a sua Bíblia, venha cá, vamos sentar. Vamos refletir hoje o Evangelho que nos convida aqui, o próprio Jesus, a nos meditar a sua palavra. Então vamos aqui comigo. Toma lá sua Bíblia, lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. Então são sem delongas, e já vou iniciar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Missão dos 12. Jesus percorria os vilarejos vizinhos ensinando. Então chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois. E deu-lhes a autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto. Que calçassem sandálias, mas não vestissem duas túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí sacudindo o pó dos pés como testemunha contra eles. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trechinho do Evangelho é bem curtinho. Aqui Jesus, né? Vamos entrar no contexto aqui do Evangelho, onde Jesus convidou esses 12, né? Jesus formou 12 discípulos, né? 12 discípulos para segui-lo, para ir, né, atrás de ti na missão de anunciar o Evangelho. E Jesus disse a esses 12: vão e leva só o necessário, né? Para essa missão, que é uma missão muito árdua, que é a missão de evangelização, devemos carregar, Jesus disse que era carregar somente, né, o que recebestes, né? O que foi que os discípulos recebeu? A coragem, o amor, a espiritualidade, a fé em Jesus e a confiança na providência divina. Isso os discípulos receberam de Jesus. Bastava apenas ter confiança e, uma vez que temos a confiança que os discípulos tinham, não tinha necessidade de ir evangelizar, de ir pelo caminho e carregando algo, né? Porque a nossa vida mesmo, nós carregamos muitas coisas, por exemplo, se nós vamos a uma missão e levamos muitas coisas, nossa vida fica pesada, né? Aí serve, o que que nós andamos carregando? Nós devemos carregar só o que é necessário para a nossa vida, né? Ou trazendo com esse contexto aqui para a nossa vida, os discípulos levaram o necessário, que é essa palavra de coragem, de poder, de expulsar, olha, expulsar o demônio, expulsar coisa ruim, né? As coisas ruins das pessoas que estavam desanimadas, que não tinham mais esperança. Onde os discípulos chegavam, os discípulos expulsavam o mal da vida das pessoas e elas ficaram livres. E, como diz, né, na mente humana não é tudo que entra sem o livre aceitação, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, só entra na nossa mente que nós aceitamos. Então, aquelas pessoas que não aceitavam, eram os discípulos sair dali e sacudir os pés, que significa não levar nem a poeira, não levar nada daquilo, porque, como se diz, né, não quiseram ouvir. Então, para quem não quer, não se fala. Por exemplo, se você está querendo ensinar alguém, a pessoa não quer te ouvir, se você jogar palavra, você vai, é a mesma coisa que dar pérola aos porcos. Os porcos não sabem o que que é pérola, vai jogar umas pérolas no meio dos porcos, só que vai virar lamaçal nas pérolas. Ele não sabe que aquelas pérolas têm poder aquisitivo, né? Que pode.
vender e comprar muitas coisas. Os porcos não sabem disso. Então, esse ditado diz muito sobre isso, que nós não devemos anunciar para quem não quer. Então, nós levamos a mensagem, levamos somente o necessário, não carregamos na nossa vida aquilo que não é necessário. Carregar demais, aquela preocupação desnecessária com o dia de manhã, aquela ansiedade. Nós não podemos ser assim, porque Jesus falou: vocês não confiam na providência divina? Se nós estamos aqui neste mundo carregando as preocupações do dia de amanhã, se o dia de amanhã terá suas próprias preocupações, nós não devemos carregar muitas coisas para o dia de amanhã. Isso pode trazer para a nossa realidade também, essa reflexão dos discípulos que saiu a evangelizar, 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque é bom que sempre, né, estarmos juntos, né? Por exemplo, sozinho conseguimos, mas quando estamos com o outro conseguimos muito mais rápidos. Então nós não podemos andar sozinhos. Jesus diz: vão de dois em dois, de pares. Nós temos que andar em pares, ou mais, né? Mas nós não podemos andar sozinhos. Porque quando nós caímos, o outro segura a nossa mão e nós seguramos na mão do outro, levantamos o outro. Então, assim, necessário que nós andamos aí 2 a 2, né? Muito interessante essa reflexão que Jesus nos diz. Jesus nos deixou esse exemplo que o próprio Jesus, né? Jesus nos ensinava. Jesus não foi em missão sozinho. Jesus chamou os doze discípulos para conduzir, para evangelizar com ele. Jesus não foi, eu vou sozinho, eu sou autossuficiente, sou filho de Deus, aí de repente eu vou chegar lá e vou chegar. Não, Jesus não foi assim. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, quando o apóstolo Paulo diz, né, em uma das suas cartas: irmãos, sejam imitadores de Cristo. Nós devemos imitar o próprio Cristo na nossa vida também. Vamos imitar Jesus na nossa vida. Vamos seguir, vamos ter mais fé. Não vamos carregar para a nossa vida coisas necessárias. O apego. Quando nós carregamos muitas coisas, nós apegamos na nossa vida. Nós abrimos nossos guarda-roupas, está lotado de roupa, não sabemos nem qual roupa vestir muitas vezes, ficamos pensando: qual dessas eu vou vestir, qual dessas? Nós acumulamos muita coisa ao longo da nossa vida. Aí quando morremos, essas coisas é doada, as pessoas acabam, as traças comem. Então não vamos acumular coisas. Aí também está dizendo assim, não é porque não é para nós não termos as coisas, é para nós termos sim, é para nós conquistarmos nossas coisas, mas é para nós termos tudo com moderação. Não é para nós termos apego em nada neste mundo, porque nós entramos sem nada e sem nada nós vamos sair daqui da terra, não é? Também diz uma passagem que o apóstolo Paulo diz: nu eu entrei, eu acho que foi Jó que falou, nu eu entrei no mundo e nu eu saí. Nu eu vou sair do mundo, nu entramos e nu sairemos. Não levamos nada. A roupa que nós levamos é o outro que coloca em nós no último dia nós. Então, irmãos e irmãs aqui do canal, você que esteja aqui comigo, então vamos refletir esse evangelho à luz da palavra de Deus hoje sobre a nossa vida, o que eu estou carregando que é desnecessário. Eu sempre digo que o que que eu estou levando para minha vida, o que não é necessário levar. Muitas vezes eu estou carregando na minha vida o que não é necessário para eu carregar. E às vezes o que é necessário eu não estou levando, não estou carregando. Vamos parar hoje e pensar sobre isso. O que que eu estou levando demais na minha vida hoje? O que que eu devo deixar ir para eu poder ir? Muitas vezes você está carregando coisa pesando, você não está conseguindo andar, porque você está carregando coisa demais. Já pensou sobre isso? Vamos deixar ir aquilo que não podemos carregar e vamos carregar só o necessário, né? Para que nós possamos também ajudar os outros a carregar, dar a mão para o outro, quando o outro precisa de nós. Porque se nós tivermos com leveza, leves, nós conseguimos enxergar no outro. Porque se nós estamos tão ocupados, tão cheios de coisas, que nós nem notamos o outro que passa na nossa frente, ou o outro que está na nossa presença. Então, vamos olhar mais para o lado, vamos prestar atenção na nossa vida, o que nós estamos carregando. Se for coisa demais, vamos pensar sobre isso. Vamos, moderar, vamos fazer o descarte, né? Vamos descartar o que não usamos mais, mas não vamos descartar de qualquer maneira. Vamos, lo- eh, vamos fazer a coisa certa, né? Do jeito certo.
na verdade, porque nós contribuímos aí com o meio em que nós vivemos também, mais saudável, mais, como eu quero dizer, mais equilibrado, né? Um planeta mais sustentável, né? Falamos tanto em sustentabilidade, será que nós valorizamos o meio ambiente que nós vivemos? Ou que nós acumulamos coisas, jogamos coisas demais no meio ambiente? Vamos pensar sobre isso. Vamos hoje trazer essa luz, eu trouxe essa luz do evangelho hoje para esse lado, né? Aqui está dizendo para evangelizar, eles expulsavam, eles ajudavam os 12 aqui, saíram nessa missão. E Jesus falou: vai de mãos, leva só apenas o bastão necessário. Entra numa casa e fique lá, não tenha pressa de sair de lá. Também nós temos que reparar bem as nossas pressas. Por que nós temos tanta pressa? Ficamos até tranquila na nossa vida. Vamos fazer as coisas um passo de cada vez, o hoje. Vamos caminhando lentamente até que de repente, igual diz o Bruno Gimenez, vamos lentamente até que de repente nós conseguimos resolver os nossos. Para que levar coisa demais para depois nós ficarmos preocupados, ansiosos, doentes na nossa vida? Então vamos pensar sobre isso, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha like para ajudar este canal. É gratuito, não te custa nada. E a minha gratidão e até o próximo vídeo.